Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro dentro do seminário do primeiro semestre. Sou o professor Fábio Rogério Proença, é o primeiro contato com vocês. Sou professor da casa desde 2007, já lecionando várias disciplinas dentro do nosso curso de Ciências Contábeis, como também nos cursos de Administração, Gestão Hospitalar, Processos Gerenciais, entre outros. Paralelamente à minha atividade acadêmica, eu também sou empresário contábil. Possuo uma empresa que se dedica à atividade de contabilidade na cidade de Londrina e região. E é sobre esse tema que nós iremos abordar nessa noite. Levaremos a você, futuros contadores, qual o posicionamento do profissional contábil e o seu mercado de trabalho. Quais são as nossas projeções para os próximos anos? Será que nesse momento de crise da qual estamos passando, gera uma necessidade de um profissional contábil? Qual a possibilidade de nós tornarmos a crise um objeto lucrativo em termos de venda de informações contábeis? E é sobre esses temas que iremos embasar a nossa teleaula de seminário. Essa palestra será levada a vocês com o intuito de embasá-los também das principais rotinas, dados estatísticos da nossa área de atuação, bem como os órgãos regulamentadores, tanto o CFC, CRC, CPC, vocês que estão adentrando a área contábil em 2015, já assimilam ou estudam a contabilidade dentro dos padrões internacionais, ou seja, nós hoje já temos condições de redigir relatórios contábeis da qualidade da qual um investidor europeu ou norte-americano consiga visualizar os números. E tendo esse embasamento, houve, e é claro, um aumento da importância do profissional contábil para a sociedade brasileira. E é dentro desse contexto que nós iremos aprofundar os nossos estudos. Então vamos lá, vamos aos objetivos desse encontro. Ok. Nós temos como objetivo evidenciar a todos vocês as principais funções contábeis. É claro que o universo contábil atual, nós temos diversas ramificações. Nós iremos centralizar nas principais existentes. Iremos visualizar também qual o perfil do contabilista brasileiro. Essa palavra contabilista, ela gera informação não só do contador, aquele que tem o curso de bacharelado em ciências contábeis. A palavra contabilista, ela abrange também aos chamados técnicos em contabilidade. E eu estarei falando para vocês as diferenças entre as duas categorias de profissionais contabilistas, dentre as quais, pessoal, o técnico em contabilidade, agora datado em 1 de junho, adiante, já não tem como solicitar a sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, né? A regulamentação profissional, veremos um pouquinho quais são os órgãos que ditam as normas e regras contábeis dentro da nossa área de atuação. Veremos também os principais custos dos serviços contábeis. Então, ao final do nosso encontro, nós falaremos um pouquinho de como se dá os custos na prestação de serviços contábeis. Imagine você aí dentro do polo, onde você já tem os primeiros contatos com amigos, né? Nós vamos criando uma rede de relacionamentos. E ao final do nosso curso, de repente pode surgir uma oportunidade com seu colega de sala em você fundar uma empresa de contabilidade. Quais seriam os principais custos dessa empresa de contabilidade? Quais são os itens necessários para um bom desenvolvimento da sua atividade? Então é dentro desses aspectos que nós comentaremos um pouquinho para você ter uma noção do que você terá ao final do nosso curso e com certeza com a sua aprovação no exame de suficiência, não é mesmo? E aí você será um contador capacitado e também habilitado a desenvolver a sua prática profissional a fim de atender os seus clientes na região da qual você se encontra. Muito bem, pessoal. Então vamos dar início, vamos aos aspectos conceituais, vendo aí os níveis de ensino contábil hoje no Brasil. Nós temos
o segundo grau, denominado técnico em contabilidade. O técnico em contabilidade, então, nós temos o curso de segundo grau. Na sucessão, nós temos a graduação, e é essa graduação das quais vocês estão estudando, não é? Junto conosco aqui na instituição Unopar, você faz graduação em Ciências Contábeis. Ao final, pessoal, o contador, né, você leva a intitulação, ao final do nosso curso, você levará a intitulação de contador. Depois nós temos a pós-graduação, essa é dividida em lato sensu e estrito sensu. Lato sensu é a especialização, esta você também tem uma vasta gama de MBAs e também de pós-graduações aqui na instituição, bem como cursos de mestrado e doutorado. Então aí seria a nossa metodologia didática, né, se você visualizar o seu caminho dentro da área acadêmica, seriam os passos que você, enquanto profissional da área contábil, poderia interagir e estudar. Contabilidade como profissão. O contador, ele pode atuar nas empresas, ele pode também ser um contador independente, ele pode ser um docente, um professor, atuar no ensino, e também ser um contador de entidade pública, de órgão público, prefeitura, autarquias, né? Entre outros. Contador dentro da empresa. Uma das funções do contador dentro de uma empresa é trabalhar com o planejamento tributário. Esse planejamento tributário visa orientar nos processos relacionados à tributação, tanto municipal, estadual e federal, e também nos processos de reestruturação societárias, que são as fusões, incorporações e cisões de empresa. Antes da gente comentar um pouquinho qual é o trabalho de um contador dentro da empresa visando o planejamento tributário, vamos entender o que significa esse planejamento tributário. Planejar significa projetar, não é mesmo? E dentro de uma administração, e aí eu já vou adentrar lá no curso de administração, eles têm, dentro de uma empresa, a visão estratégica do negócio, que é denominado planejamento estratégico. Então, quando um empresário vê uma oportunidade de empreender, ele cria o seu planejamento estratégico. Então, ali ele vai mensurar tanto o seu plano de marketing, quanto o seu plano financeiro, quanto sua política de recebimento, políticas de estoque, políticas com fornecedores, etc. Todos esses planos estão dentro do planejamento estratégico da empresa. Esta empresa que também vai requerer um planejamento dos seus tributos, não é mesmo? Até porque, face à vasta gama de possibilidades de tributação da qual a empresa pode ser adequada, nós podemos, por exemplo, optar por uma forma simplificada, da qual vocês já devem ter ouvido falar, o Simples Nacional, também conhecido como Super Simples, não é? Ou uma forma mais complexa, que é a chamada tributação pelo lucro real. Aliás, o nosso curso todo você terá o contato com essa tributação voltada ao nosso lucro real, tá, pessoal? Porque esse é o embasamento máximo de uma contabilidade, da qual você, detentor desse conhecimento do lucro real, você conseguirá fazer a escrituração contábil das demais empresas. Só para complementar, nós também temos dentro do planejamento tributário as empresas tributadas pelo lucro presumido. Esses são os 3 maiores regimes tributários das quais as empresas brasileiras oferecem o seu faturamento ou o seu lucro, seu resultado ao fisco. Só que dentro dessa visão, para uma empresa sobreviver, ela deve economizar também nos tributos, né? Muito se fala em economia dos seus custos, a redução dos custos, contenção de despesas, mas não podemos nos esquecer que os impostos também oneram a empresa. Os impostos também retiram do caixa da empresa um alto valor monetário, da qual poderia ser investido em outra área.
E é nessa área que nós estamos falando, que o contador deve atuar dentro do planejamento tributário. Lembrando, planejamento tributário é atuar dentro da legislação tributária, ou seja, praticar atos lícitos, né? Nós estamos falando aqui em praticar atos ilícitos. Esses atos ilícitos que visam prejudicar os cofres públicos, e aí eu cito como exemplo a venda de uma mercadoria sem a emissão de nota fiscal, né? O ato de não emitir uma nota fiscal numa venda significa que a empresa está tendo ali uma evasão fiscal. É uma sonegação, não é mesmo, pessoal? Então, o planejamento tributário ele não trabalha com atos ilícitos. Ele trabalha de forma lícita dentro da lei. Por isso, em muitos casos, cria-se ferramentas para a interpretação dos números tributários de uma companhia. É válido lembrar que esse planejamento tributário ele deve ser feito, é claro, no início do nosso projeto, no início da empresa, bem como a todo final de exercício social. Ou seja, lá nos meses de novembro e dezembro, já se começa a planejar tributariamente a empresa, tendo em vista que nós já temos números de um ano de atividade, não é mesmo? Para saber qual o melhor aspecto tributário para que nós tenhamos a opção para o ano seguinte. Então, é essa visão que o contador tem, porque ele sim detém o conhecimento da legislação tributária e conseguirá direcionar o empresário, o administrador, para optar pela melhor forma de tributação do seu negócio. Tá ok? Voltamos ao quadro, vamos seguir. Ainda falando do contador dentro da empresa, ele também pode trabalhar como analista financeiro. Ou seja, na área de analista de crédito, mercados de capitais, investimentos, financiamentos, entre outros. Em resumo, as atividades de analista financeiro e coordenador financeiro. Nós, contadores, temos o conhecimento amplo da área contábil, nos traz também o conhecimento de outras disciplinas, de outras ciências que auxiliam e muito na gestão de um empreendimento. Vocês terão, ao longo do nosso curso, conhecimento vinculados às disciplinas de direito empresarial, administração financeira e orçamentária, além, é claro, das disciplinas primordiais para o contador, não é? Todo ano e todo semestre você será embasado de conteúdos ligados à contabilidade. Só que essas outras disciplinas, tais como economia, né, administração financeira e orçamentária, vai trazer a você o conhecimento da qual um administrador também possui. Aliás, o administrador ele tem um conhecimento vasto, mas cabe a nós, contadores, buscarmos o essencial na ciência da administração e, vinculado a todo o conhecimento contábil que nós vamos adquirir, também sermos capazes de promover cálculos de análise de decisão. Quando nós falamos analista financeiro, nós poderemos e podemos fazer cálculos dentro de uma empresa, como, por exemplo, orçamentos de capitais. Basicamente, essa palavra orçamento de capital, tão usada pela administração, é o cálculo da projeção de um investimento. Digamos que o nosso cliente, ou que a empresa que você atua, ela deseja adquirir um novo maquinário. E esse novo maquinário vai aumentar a produção, porque o mercado está tendo demanda por nosso produto, só que haverá um investimento. E essa produção será comercializada, proporcionando à empresa um retorno, que é chamado fluxo de caixa futuro. Então, como nós podemos fazer um cálculo? Nós pegaremos esse fluxo de caixa futuro que o maquinário irá promover em termos de faturamento dos produtos que ela irá produzir e vamos comparar, descontado, é claro, a taxa de juros e o custo de oportunidade, isso os empresários que vão nos dar esse indicador, para saber se o investimento é viável ou não.
Ou seja, nós pegaremos todos os lucros futuros gerados por esse equipamento, vamos descapitalizar as taxas de juros ao longo do ano, dos anos do nosso investimento, e entender no tempo zero, hoje, por exemplo, se eu invisto R$100.000 e essa máquina vai me dar R$500.000 daqui a 5 anos, será que descapitalizando R$500.000 de 5 anos ao tempo zero compensa investir? Se após os nossos cálculos, só para vocês se situarem, essa descapitalização do capital gerado, chegarmos a um número ali de R$90.000, significa dizer que o investimento é inviável, porque eu estou desembolsando 100 mil e terei um retorno de 90 mil. Agora, se descapitalizarmos esses R$500.000 após 5 anos, ao tempo zero, ao hoje, e visualizarmos que nos trouxe o número de R$150.000, o investimento foi de 100. Aí nós teremos que o projeto é viável. Basicamente, é uma análise do nosso investimento no tempo zero, porque o dinheiro, pessoal, vale no tempo presente, não é? Comete-se muito erro em termos empresariais em visualizar o lucro futuro e entender, olha, eu estou investindo 100 mil hoje, vou ter 500 mil, é muito viável esse projeto. Mas esquece que o valor do dinheiro no tempo, não é mesmo? E aí nós temos as taxas de juros e as várias oscilações. Voltamos ao quadro. Ainda falando do contador da empresa, nós temos o contador geral, que é aquele que lida com a contabilidade rural. Aliás, contabilidade rural que vocês terão lá no 6º semestre, tá, pessoal? A contabilidade empresarial, que vocês também terão conhecimento ao longo do nosso curso, no 4º semestre. A imobiliária, que também é trabalhada no 6º semestre. Hotelaria, industrial no 5º semestre, bancária, entre outros. Então, dentro de uma visão geral, você terá a atribuição de contador e analista contábil. O contador, é claro, o responsável técnico, aquele que assina o balanço dessas empresas, não é? E o analista contábil é aquele assistente, aquele profissional que tem o conhecimento técnico, mas ainda não está à frente da assinatura no livro Diário e Razão. A esse compete ao contador da empresa, tá certo? Voltamos ao quadro. Cargos administrativos. Existem muitos profissionais da nossa área que atuam dentro de empresas em áreas administrativas, tais como a área financeira, executivos, comércio exterior, até porque no comércio exterior também lidamos e muito com tributação, departamento pessoal, ou seja, vocês verão também a prática trabalhista ao longo do nosso curso, então você terá esse conhecimento de como proceder uma folha de pagamento, quais são as regras inerentes à CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, tudo isso será levado a você ao longo do nosso curso. E por último, como auditor interno. Esse auditor interno que trabalha na auditoria de gestão, controle interno, entre outros. Gostaria de falar um pouquinho para vocês do auditor interno. Ele tem uma função muito importante dentro das companhias, principalmente vinculadas a áreas da informação e procedimentos internos. O auditor interno, ele promove planilhas de controle e verifica se após a decisão da empresa na adoção de métodos ou metodologias de trabalho, se as atividades estão sendo coerentemente executadas. Verificando possíveis imperfeições, ele vai fazer o seu relatório de auditoria interna e apontar setores das quais necessitam melhorias e falhas ocorridas em sistemas. Ah, professor, como assim? Nós poderíamos visualizar, pessoal, dentro de uma empresa, por exemplo, que tenhamos lá um profissional que faz a sua cotação de preço com o fornecedor, tem o poder de realizar o pedido junto ao fornecedor, tem o poder de fazer o pagamento do boleto do fornecedor. O mesmo profissional é aquele que recebe a mercadoria e o mesmo profissional é aquele que distribui essa mercadoria dentro da empresa.
Em processos de auditoria interna, esse é o primeiro item que o auditor visualiza. Por quê? É um item falho dentro de uma companhia. A companhia que deseja ter um bom controle e evitar possíveis problemas, segrega funções, coloca profissionais em áreas distintas para que um visualize o trabalho de outro e que não deixe na mão de um único profissional todo o ciclo de operação da companhia, não é mesmo? Porque veja bem, se você tem um profissional desse mal intencionado ou que cometa um erro, automaticamente todo o ciclo está comprometido, né? Se ele lança o valor de uma nota errada no sistema e ele verifica, daí para corrigir, ou melhor, para esconder seu erro, ele ao receber a mercadoria, ele dá um ok. Automaticamente, os nossos controles de estoque ficam defasados, errados, né? Então, esses cuidados devem ser relatados pelo auditor interno. É claro, se nós tivéssemos um profissional vinculado exclusivamente nessa área. Tá certo, pessoal? Voltamos ao quadro. Ainda na empresa, nós temos outro profissional muito importante, que é o contador de custo. Ele analisa os custos em empresas industriais, comerciais e também de serviços. Antes de eu adentrar no contador gerencial, vamos falar um pouquinho desse contador de custos. O contador de custos, ele é de fundamental importância, principalmente às indústrias. Indústrias que vocês verão comigo, inclusive, lá no 5º semestre. Quando nós falamos em contabilidade industrial, é aquela empresa que compra a matéria-prima, aplica a mão de obra, não é mesmo? E transforma em um produto acabado. Esse produto acabado que será comercializado. Durante todo esse ciclo, nós temos os chamados custos. Custos industriais. Quanto se gastou para produzir? Automaticamente, tente visualizar uma indústria de aeronaves. Quantos itens que nós não consumimos para produzir ali um avião, digamos. Imagine você se não tivéssemos um controle dos custos empregados. Dificilmente conseguiríamos mensurar o preço de venda ideal. Preço de venda ideal, aliás, que é aquele que cobre todos os seus custos, as despesas operacionais e ainda gera um lucro para a empresa. Se não houver esse controle, dificilmente uma companhia consegue mensurar o preço de venda e dificilmente chegará a maximizar o resultado da companhia, que é o objetivo principal para a empresa. Dessa forma, o contador de custos é o responsável pela análise minuciosa de todos os itens que estão sendo somados ao custo de produção. E quando nós falamos itens somados a um custo de produção, nós devemos nos lembrar que além da matéria-prima, também existem pessoas que trabalham na produção, que é a chamada mão de obra aplicada. E além da matéria-prima e mão de obra aplicada, nós teremos outros custos de produção. Quais seriam esses outros custos? A energia elétrica, o aluguel da fábrica, um material de limpeza do barracão fabril, etc. Então, esses outros custos também estão ali no custo de produção. Então, esses itens são levantados pelo contador e aí é responsável pela planificação desses números, não é? É claro que atualmente nós temos softwares das quais processam os custos industriais, mas eles processam, precisa de alguém para abastecer os valores e também as nomenclaturas gastas no processo. E aí que entra o contador de custos. Falando em contador gerencial, vamos ao quadro. Vamos falar sobre ele agora, acompanhe. O 7 é o contador gerencial, também conhecido como controller. É o profissional que atua no departamento de controladoria, controladoria estratégica, gestão orçamentária, etc. Basicamente, o controller ele vai ter uma visão ampla de todo o negócio da nossa empresa. Ele acompanha departamento contábil, departamento de auditoria, departamento financeiro, departamento de marketing,
departamento de produção. Basicamente, é o profissional que colhe informações nos mais diversos departamentos de uma empresa, mensurando em relatórios que serão levados à administração possíveis implementações ou orientações para a melhoria na atividade empresarial. Então, assim, basicamente ele busca informações e une um único relatório para a tomada de decisão. É um profissional importante e que não tem o poder de mandar em departamentos, tá, pessoal? Ele orienta, auxilia e também acompanha o bom desenvolvimento da atividade. Voltamos ao quadro. Contador independente. Quem é esse camarada? Ele pode ser o auditor independente, aquele que pratica a auditoria externa da contabilidade das empresas de SA. Quando nós falamos em contabilidade de empresas SA, nós temos dois programas específicos. O trainee, aliás, muitas empresas de auditoria, pessoal, se você tiver curiosidade, já estão até com o processo de trainee aberto, tá? Então, se você procurar pelo nosso mecanismo de busca de internet, o Google, por exemplo, colocar ali trainee em auditoria, você vai ver que algumas empresas, tais como a Deloitte, a Ernst Young, a KPMG, que são grandes empresas de auditoria, eles têm o cadastro de candidatos a trainee. Trainee, a própria palavra já fala, né? É treinamento. Então, basicamente, você vai desenvolver sua atividade profissional a título de treinamento, e aqueles profissionais que se destacarem, essas empresas acabam efetivando no seu quadro de funcionários. Então, entre as grandes empresas de auditoria, eu citei para vocês aí a Deloitte, a KPMG, entre outras, tá, pessoal? Temos várias empresas aí que estão, inclusive, no território nacional. Como contador independente, nós poderemos atuar também como consultor. Palavrinha que vem aumentando o campo de aplicação e atuação no Brasil atualmente, tendo em vista a grande flexibilidade econômica que estamos passando. Então, esse consultor, ele é um especialista em tributos, ou em custos, ou na visão estratégica, ou em controladoria, entre outros. Quando nós falamos em consultor, muitos de vocês devem pensar, professor, eu vou abrir um escritório de consultoria empresarial. Muito bem, nós podemos atuar como consultores empresariais, até porque o mercado atualmente está aumentando para essa área de atividade, principalmente a consultoria financeira, né? Empresas que estão com dificuldade em lidar com seus números e buscam um profissional para melhor orientá-los. Quando eu falo em consultoria financeira, nós devemos nos lembrar que a grande maioria das empresas brasileiras são compostas de pequenas e médias empresas. Essas empresas muitas vezes não têm um profissional interno capaz de mensurar uma análise financeira para o seu dia a dia, como por exemplo, estabelecer um fluxo de caixa e acompanhar a execução, a realização desse fluxo de caixa. É aí que entra a oportunidade de mercado para você, profissional da área de consultoria em finanças. Ao adentrar ao trabalho de uma empresa, você terá a condição de verificar os números dessa companhia e adequar controles internos. Basicamente são esses, pessoal. Controle do caixa, do estoque, da venda, e um segundo passo, aí nós entraríamos nas orientações de marketing, entre outros, não é? Só que essa consultoria financeira que é aplicada às empresas, eu acredito que num futuro breve nós teremos um grande mercado também vinculado à pessoa física. É isso mesmo. Aquela pessoa física que não consegue lidar com as suas finanças pessoais. Ela também poderá buscar em um consultor orientações de como lidar com as suas finanças. E vocês devem falar, professor, mas como que um consultor mensura os seus honorários? Temos diversas formas. As mais trabalhadas são com base no risco. Você propõe o seu contrato de serviço, é claro,
a mensuração do seu valor de ganho em cima do que você fizer com que a empresa ganhe. Basicamente, nós se comparamos ao trabalho dos advogados. O advogado ele cobra um percentual para iniciar um processo e lá, quando terminar esse processo, ele estipula um percentual sobre a ação, certo? Muito bem. O profissional de consultoria pode se utilizar do seguinte: ele chega em uma empresa, verifica os números. Digamos que essa empresa tem dificuldade, prejuízo. Propõe uma meta, para ser seguido. A cada mês, você, profissional da consultoria, vai verificar os números e acompanhar a evolução da empresa. Em cima do resultado positivo, você estipula o percentual dos seus honorários. Para o empresário, na hora da contratação, ele vai entender o seguinte: olha, hoje eu estou com resultado 0. Se amanhã eu tiver o resultado 0, eu não vou pagar nada para o meu consultor. Agora, se eu tiver um resultado de 10, ele vai me cobrar ali 10%, então R$1 é dele. Só que eu ganhei 9. Ganhei 9 em cima do que ele está me orientando. Então veja que para o empresário torna-se algo interessante. Então é a forma da qual a maioria dos escritórios de consultoria atuam no mercado. Temos outras formas, pessoal? Depende também do serviço que nós estamos pegando. Muitas vezes nós podemos chegar em uma companhia e não pegar todo o processo, pegar apenas um processo em específico, por exemplo, a consultoria em termos de departamento pessoal, e aí a mensuração é diferente. Voltamos ao quadro. Empresário contábil, escritórios de contabilidade. E é claro, quando nós falamos em empresas de contabilidade, essas empresas atuam tanto na área fiscal, pessoal e contabilidade. Toda empresa, todo negócio necessita de um profissional da nossa área, um contador. Esse profissional é aquele que tem a capacidade técnica de elaborar desde um contrato social, e aí quando nós falamos em contrato social, estamos já vinculando a abertura de empresa. Aliás, a abertura de empresa, que é tema da aula com o professor Alcides, com vocês, vai estar falando ali de legalização de negócios, Então, desde este início do nosso processo, e daí nós adentramos a rotina da companhia. À medida que a empresa tem a sua inscrição municipal, inscrição estadual, CNPJ, ela vai começar a comprar e vender mercadorias, se for uma empresa comercial, prestar serviço, se for uma prestadora de serviço, ou produzir um produto e comercializá-lo, se for uma indústria. Todos esses acontecimentos gerarão fatos administrativos. Esses fatos administrativos irão ser informados à contabilidade, ao escritório de contabilidade terceirizado, tá, pessoal? Então, ao final do mês, digamos, vem a informação da folha de pagamento, o ponto dos funcionários, e o departamento pessoal do escritório de contabilidade irá fazer o fechamento da folha de pagamento. Ao mesmo tempo, virão as notas de entrada e as notas fiscais de saída, Aliás, notas fiscais que estamos passando aí pelo processo de notas fiscais eletrônicas. Essas notas virão para a empresa de contabilidade e o departamento fiscal vai fazer a apuração, os lançamentos e também a tributação dos fatos ocorridos no mês. E por último, nós temos a contabilidade, aquele setor dentro do escritório contábil que é responsável por colher informações do departamento pessoal, departamento fiscal e também informações administrativas e financeiras, tais como banco, pagamento de fornecedores, recebimento de clientes, compra de imobilizados, vendas de imobilizados e demais despesas e fatos ocorridos em toda e qualquer empresa. Esse departamento contábil é o responsável, então, pela escrituração contábil. Escrituração contábil que vocês já tiveram contato agora no nosso primeiro semestre, não é mesmo? Então, esse departamento é o responsável, por exemplo, em confeccionar o livro diário,
o livro Razão e também está à frente dos arquivos digitais, já que a nossa contabilidade está tramitando pelo processo digital, também conhecido como SPED. Voltamos ao quadro. 11. Perito contábil. É aquele profissional que trabalha com a perícia contábil. Perícia contábil judicial, fiscal e também extrajudicial. Geralmente, os trabalhos de perícia estão vinculados aos processos jurídicos. Esse profissional ele tem que ter o conhecimento de área, né, pessoal? E também ter ferramentas para analisar os possíveis processos que chegarão até ele. Vou contar como funciona. O perito contador, ele faz uma espécie de cadastro junto ao Ministério da Justiça, e aí cada cidade tem a Justiça do Trabalho, né? E à medida que os processos judiciais, já que eu citei trabalho, vamos ficar na área trabalhista. À medida que os processos judiciais necessitam de um perito para averiguar os cálculos das ações, o juiz nomeará um perito contador, devidamente cadastrado. E aí vale o seguinte, pessoal. O serviço prestado por esse perito contador deve ser de extrema qualidade. Por quê? Coloque você na condição de um juiz. E você tem ali uma briga entre as partes com um processo trabalhista. E no processo trabalhista possui cálculos, não é mesmo? Só que não é o contador, aliás, não é o juiz que vai calcular esse processo. Por isso surge o perito judicial. O juiz apenas nomeia um profissional da área, um contador perito, para analisar os cálculos dos autos. Realizado o processo de cálculo pelo perito, esse auto retorna ao processo judiciário e aí seremos a decisão. Digamos que não tenha erros de cálculo, ou seja, não seja contestado por nenhuma das partes os cálculos apresentados. Cálculo do perito muito bem realizado. Naturalmente, no próximo processo que tramitar na mão desse juiz, ele vai indicar o mesmo perito. Por isso, ouve-se muito, é difícil entrar na área de perícia judicial, porque o juiz de tal vara só indica para aquele profissional. Por que acontece isso, pessoal? Porque com certeza aquele profissional da qual ele indica é de confiança dele, tá? Então, é difícil entrar. Quando você tiver o primeiro processo em suas mãos, trabalhe com a sua máxima capacidade, que daí produzirá bons frutos. Voltamos ao quadro. Contador no ensino. No ensino, nós podemos ser professor, e quando nós falamos em professor, tanto de cursos técnicos, instituições de ensino, concursos, cursos internos em companhia, entre outros. Na área acadêmica, e aí vou dar a minha palavra a vocês, não é mesmo? Eu sou contador empresário da contabilidade. Um aspecto importante que você deve ter em mente, que paralelamente a uma atividade empresarial que eu tenho, eu também sou docente. Eu comecei a minha docência na área de graduação em 2007. Só que antes disso, eu era professor do estado do Paraná, do 2º grau aqui, também na área administrativa. Não cheguei a dar aula para o técnico em contabilidade, mas sim para o curso administrativo, né? Lá em 2005 e 2006. Daí você vai falar, nossa, professor Fábio, já entrou direto como professor do estado? Não. Antes de ser professor do estado, eu dava cursos em company, dentro das companhias. Tinha uma pequena empresa aqui da nossa cidade que promovia cursos técnicos, cursos de gestão empresarial, gestão em marketing, gestão tributária. E aí foi meu primeiro passo dentro dessa área acadêmica. Por que eu estou contando essa história para vocês? Assim como hoje eu sou um empresário aqui na cidade de Londrina, eu iniciei não como empresário direto, eu iniciei como office boy. Então, lá em 1991, o professor Fábio era office boy. Depois assumiu o departamento fiscal,
Depois de alguns anos, tive a oportunidade de trabalhar dentro do departamento pessoal. Passado alguns anos, fui para contabilidade, aí eu já tinha formado em técnico em contabilidade em 96. No mesmo ano que eu tive a minha conclusão do técnico em contabilidade, já tirei meu CRC como técnico em contabilidade e passei no curso de graduação na Universidade Estadual de Londrina. Em 2000, quando eu concluí o meu curso de graduação pela UEL, aí sim eu tive a oportunidade do meu segundo emprego, que foi trabalhar com professores que deram aula para mim lá na Universidade Estadual de Londrina. Daí com eles eu atuei apenas na contabilidade, aí onde eu tive uma visão ampla, não só do aspecto contábil, mas no aspecto de consultoria e auditoria, porque já era um dos 10 maiores escritórios aqui da nossa região, e trabalhei com eles 10 anos. Então eu tive ali, na minha vida profissional, 2 trabalhos dentro de empresas de contabilidade. Um eu fiquei 9 anos e o outro 10 anos. Passados os 10 anos, aí chegou a hora do professor Fábio, né, do Fábio, profissional, já contador, montar o meu negócio, o meu empreendimento, não é? Daí nós somos fundadores de uma empresa na cidade e hoje já temos aí, estamos indo para 10 anos em dezembro. Então veja que é uma caminhada, a gente tem que trilhar, mas devemos começar. Muitos profissionais, muitos colegas até se perguntam, qual é a dica? A dica, pessoal, é paralelamente ao estudo, você já estar na prática. Muitas vezes você pode perder no início, mas com certeza no futuro breve você vai colher os frutos. Porque ocorre muito das pessoas deixarem, lá na conclusão do curso vou tentar entrar na área. Daí às vezes é tarde. Porque o mercado de trabalho, ele quer o profissional com aptidão e também já preparado. Dificilmente você encontra uma oportunidade para ganhar um salário já condizente com um profissional formado, não é? Só que para ensinar. Então você tem que pensar, vou começar devagarzinho, vou aprender, vou entrar, vou ser estagiário. Invista em você e acredite em você. Essa é a dica, tá, pessoal? Vamos seguir então. Na área de pesquisas, nós podemos promover pesquisas autônomas com recursos de entidades públicas, privadas e fundações para sindicatos, universidades e também órgãos de classe. Na área literária, escritor, artigos para revistas, boletins, livros didáticos e técnicos. E também atuar como conferencistas, fazer palestras em instituições de ensino superior e empresas. Todas elas áreas altamente lucrativas, tá, pessoal? Então você tem aí uma vasta gama de oportunidades dentro dessa área de ensino. Desde a edição de um artigo ou a publicação de um livro, da qual traz uma valorização profissional muito grande, tá? Então esses itens somam o que nós conhecemos como marketing pessoal. Então veja que você às vezes, ao promover a publicação de um artigo, redigir um livro publicável por uma editora, né, e também registrado na Biblioteca Nacional, nós temos ali uma valorização profissional. E quando nós falamos em contador, nós vendemos o invisível. Ninguém compra contabilidade e essa contabilidade é empacotada no pacote presente, colocada debaixo do braço e vai para casa, né, pessoal? É diferentemente de quem vende, por exemplo, um smartphone, que você chega lá, escolhe modelo e cor, etc., embala numa caixinha e leva para casa. Quem compra contabilidade não compra algo palpável. Ele vai comprar o quê? A experiência do profissional, o que ele visualiza naquele profissional em termos de segurança de informação. E é isso que nós devemos vender. Então, pense sempre dessa forma. Pense grande, haja rápido e comece, pessoal. Vamos lá. Vamos ao quadro. Ok? E dentro do órgão público, que é um dos ramos que nós podemos atuar, aí nós temos o contador público, que gerencia as finanças públicas, o agente fiscal, aquele que atua também em departamentos internos da prefeitura,
tais como o departamento de alvará, que também necessita de um contador que tenha essa visão da tributação municipal, não é? Não só no município, no estado, aí, na Receita Estadual ou na União, como auditor fiscal de tributos, né? E nessas condições, tanto de analista como auditor, em cada área ou cada competência em órgãos públicos. Além disto, diversos concursos públicos, tais como o Tribunal de Contas, requer profissionais da nossa área. Requer contadores, não é? Porque se faz necessário. Então, muitas empresas, elas precisam de profissionais contábeis. Esses profissionais devem estar por dentro da legislação, das normas de contabilidade, porque até mesmo lá nas questões de avaliação do concurso público serão cobradas. Então aí compete mesmo aos profissionais já formados manterem atualizados. E aí é outra dica que eu falo a vocês, né? Terminando o nosso curso, não fique parado no tempo. Se envolva, busque uma literatura, faça uma pós-graduação, porque a nossa profissão é muito dinâmica. Constantemente estamos sofrendo alterações. Antes de adentrar a aula de hoje, por exemplo, estava conversando com um dos nossos colegas aqui do estúdio sobre a aposentadoria. Vocês devem estar acompanhando que a aposentadoria mudou recentemente aí, né? Temos uma nova regra de aposentadoria. E compete a você, contador, saber explicar, porque qualquer pessoa que não esteja dentro desse círculo de informação contábil, ele vai buscar um profissional da área, que é nós, que somos nós, não é? Para perguntar, olha, como que está funcionando a aposentadoria atualmente? Então veja a importância da informação, não é? Então nós devemos sempre estar acompanhando aí as mudanças no mercado e também na sociedade. Voltamos ao quadro. Até porque, pessoal, ciências contábeis, né? Trabalhamos com pensamento, por isso que é uma ciência, né? Não é exata, né? Então, quando nós falamos em ciência, desde a sua origem da contabilidade, nós acompanhamos a evolução do pensamento humano. A exigências para a atuação. Atualmente, por que eu falo atualmente? A lei muda muito, né? Mas para esse exercício de 2015, seguem as regras trazidas pela Lei 12.249 de 2010, ou seja, o exame de suficiência, onde define que os profissionais contábeis somente poderão exercer a profissão mediante os seguintes requisitos. Primeiro, conclusão do curso de bacharelado em ciências contábeis ou de técnico em contabilidade, aprovação em exame de suficiência e registro em Conselho Regional de Contabilidade, também conhecido como CRC. E aí uma observação. Os técnicos em contabilidade que possuíam esse título tiveram, aliás, até o dia 1º desse mês, para solicitar a sua carteirinha do CRC. Né? Foi a data máxima trazida e possibilitando a esses profissionais terem a sua carteirinha, seu registro dentro do Conselho Regional de Contabilidade. De 1 de junho adiante, apenas nós, contadores com bacharelado em ciências contábeis, poderemos e seremos os profissionais que terão o registro no Conselho Regional de Contabilidade, pondo um fim naquela eterna briga entre técnico em contabilidade e contador, não é? Eterna briga eu falo no sentido figurativo, tá, pessoal? Porque muitos se perguntavam, por que eu vou fazer o curso de contabilidade se tem o técnico em contabilidade, que é o 2º grau? Aí nós tivemos, com a legislação da lei perante o CFC, o ponto final nessa questão profissional, né? Daqui para frente, nós só poderemos atuar profissionalmente com contabilidade com o curso de graduação em ciências contábeis, que é esse curso que vocês estão realizando. Os técnicos em contabilidade
Como eu sou técnico, só que eu me formei em 96 e daí eu concluí o curso de graduação em 2000 e daí eu só pedi a mudança de categoria, tá? Tinham até 1 de junho para migrar ou solicitar, digamos assim, o seu registro no conselho de classe. Daqui para frente, nós não teremos mais registros de técnico em contabilidade. Voltamos ao quadro. Exigências na atuação. Contador perito contador. Bacharelado em ciências contábeis e registro no CRC. Ou seja, para você trabalhar como perito, tem que ser contador formado com registro no CRC. E auditor? Além do bacharelado em ciências contábeis, também Conselho Regional de Contabilidade, exame específico de auditor. Nós temos, pessoal, um exame específico para atuar como auditor e também dentro da área de auditoria, nós temos a possibilidade ou não de trabalhar com a CVM. Aqueles auditores que vão atuar junto às SAs, que são chamados auditores com registro na CVM, eles terão que ter o seu registro na CVM para auditar a chamada auditoria independente, auditoria de balanços de empresas de capital aberto, aquelas que têm ações em bolsas de valores. Aos demais auditores que não possuem esse título de registro na CVM, não se pode auditar essas SAs, tá? Então, é um meio da qual os profissionais da área de auditoria têm uma divisão. Aí, claro, cada um busca a segmentação da qual lhe convém. Tem profissionais que buscam apenas empresas que não sejam de capital aberto. Tem mercado para isso? Tem mercado para isso. Mas a grande maioria necessita de profissionais com o título da CVM, que seriam os auditores independentes mesmo, tá? Vamos fazer uma atividade, pessoal? Vamos trabalhar um pouquinho. Olha lá, após verificadas as opções de atuação na área contábil, as vistas anteriormente, discuta com seus colegas e amigos de sala e faça uma pequena enquete para verificar qual cargo é o mais desejado pelos alunos da sala. Muito bem, alguns minutinhos para vocês trabalharem. Vou pedir a ajuda aí dos tutores de sala para mandar as respostas dos alunos. Em breve nós voltamos com os comentários de vocês.
Muito bem, pessoal, o professor Fábio esteve acompanhando ali com os nossos tutores eletrônicos as respostas de vocês. Vários polos citando a questão da profissão de auditor fiscal. E aí muitos citaram auditor fiscal do município, do estado, né, da Receita Federal. Efetivamente, o auditor ele tem uma remuneração alta comparada aos outros segmentos em que podemos atuar, né? Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todos do Polo de Jaru que vem participando conosco no nosso chat dessa noite. Pessoal, vou abrir um minutinho de perguntas, em breve eu retorno com os comentários a todos vocês. Ok, pessoal, selecionamos algumas perguntas, uma delas vindo lá de Jaru. Diante de uma falha ou quebra do controle interno de uma companhia, como a auditoria interna deve proceder, uma vez que está submissa à administração? Os nossos colegas de Jaru, eles nos colocaram a seguinte situação: nós somos auditores internos de determinada empresa. Verificamos ali um problema interno gerado por um processo da qual o administrador ou um dos sócios, por exemplo, que é a falha no setor. Como nós somos submissos, somos funcionários da empresa, como agir? Basicamente, nós iremos apontar as possíveis falhas. É claro que dentro da rotina de uma companhia, caberá aos empresários tomarem a decisão pela mudança ou não no setor, não é mesmo? Então, embora nós sejamos submissos, é claro, acatamos ordens muitas vezes, o processo de auditagem requer um relatório. Então, nesse relatório, nós apenas colocaremos os apontamentos das falhas, das execuções do que foi solicitado. A Anápolis também está mandando a seguinte pergunta: professor, gostaria de saber se existe na Unopar um curso de especialização em planejamento tributário. Temos sim, tá, pessoal? Inclusive o MBA em planejamento tributário, até o início desse ano eu que era o coordenador do curso. Então, o curso de MBA em planejamento tributário da Unopar, quando eu montei ele, era composto por mestres e doutores voltados à área tributária. Então, nós buscamos advogados tributaristas, em pessoas que estão atuando na área do planejamento tributário, e nós formamos ali o MBA em Planejamento Tributário, que está disponível no leque de cursos aí da instituição. Muito bem, pessoal, falamos um pouquinho ali e tiramos algumas dúvidas de vocês com relação às atividades e funções do contador. Agora vamos ver como está o mercado da qual nós estamos propostos a atuar. Acompanhe comigo. Qual é o perfil da profissão contábil? Dados extraídos do Conselho Federal de Contabilidade, ok? Quem são os contabilistas hoje? Vocês podem se assustar, mas 74,6% ainda pertence aos homens. De repente, aí na sua cidade,
dentro do polo, você fala, não, professor, esses números estão errados, porque aqui tem mais mulheres do que homens no curso de Ciências Contábeis. Realmente, a atualidade, isso eu digo porque eu também sou professor do ensino presencial, nós estamos acompanhando um crescimento muito grande das mulheres na nossa profissão. Só que como esse crescimento é recente, e aí entra muitos senhores contadores, digamos os velhinhos, né, que aumenta esse índice proporcional para 74,6 ainda como homens, predominantemente na área dos contadores, dos contabilistas. Então, com o passar do tempo, a tendência é que essa diferença diminua. Com a escolaridade, 38,8% são técnicos em contabilidade, 60,9% possuem o curso superior, 18,1% são pós-graduados, 1,6% são mestres e apenas 0,2% se formam doutores. Esse gráfico traz o nosso perfil por idade. Os contadores entre 18 e 25 anos totalizam 0,4%. Entre 26 e 30 anos, 4%. 31 e 49 anos, 44%, a grande maioria. 50 a 59 anos, 32%. Acima de 60 anos, 19,2% e não informou 0,3%. Atuação profissional. Como empresário, proprietário ou sócio de escritório de contabilidade. Vejam, pessoal, que a maioria, 38,7% dos entrevistados são proprietários de empresas de contabilidade. Funcionários em empresas privadas, vem segundo com 22,2%. Autônomos também tem um percentual de 22%. Funcionários de escritórios de contabilidade, 1,5%. Funcionários do setor público, 7,3%. Auditor, 0,4%. Aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, mas auditor, todo mundo gostaria de ser auditor. Por que um indicador tão baixo? Pelo grau de complexibilidade de entrar nessa área, tá, pessoal? Nós sabemos que para ser auditor da Receita Federal, por exemplo, devemos passar por um concurso público. Então, isso gera um grau de dificuldade e é onde muitos profissionais atuam em outros segmentos. Professor, 0,4%. Porque professor também deve ter ali o dom, né? O dom de lecionar. Perito, 0,2%. Não exerce a profissão. Temos também aqueles formandos, né, que não atuam na área, de 4,3%. Outros, 1,9%. E não respondeu, 0,3%. Remuneração. Até R$ 1.260, 4,4%. Entre R$ 1.260 e R$ 2.100, 13,6%. Acima de R$ 2.100 até R$ 4.200, aqui está a faixa etária de remuneração da maioria, 27,6%. Acima de R$ 4.000 até R$ 8.400, 24,3%. Acima de 8.400 até 12.600, 8,7%. Acima de 12.600, 4,6%. Recusou a responder, 16,8%. É natural, né, pessoal? Quando nós falamos em remuneração, muitas pessoas se recusam a passar números, né? Então, um indicador bem alto aí, como recusa de resposta. Outras informações, 70,5% trabalham há mais de 15 anos na profissão. Então vejam aquele retrospecto que eu comentei a vocês, né? Nós temos que plantar a nossa sementinha hoje para colher no futuro. 52,8% trabalham de 41 a 60 horas por semana. Então se você quer uma vida fácil, vai ser complicado, né, pessoal? Porque o contador, aqui pela estatística, nós já estamos vendo que nós temos que trabalhar bastante. 81,2% utiliza a internet para se atualizar. E esse processo tende a aumentar a cada dia, né? 49,1%
utiliza boletins informativos para atualização. Boletins informativos são as revistas da nossa área, IOB, Cenofisco, e essas empresas já estão também no processo eletrônico, né? Com as suas páginas de internet, abastecendo ali informações para os contadores. E quanto à área de atuação, como estão os dados estatísticos dos profissionais de contabilidade? Aqueles que estão atuando na contabilidade gerencial, 33,1%. Contabilidade gerencial, que é o caminho para a contabilidade interna das empresas, né? Nós estamos passando daquela contabilidade fiscal para o aspecto gerencial, gerando informações para a tomada de decisão. A contabilidade comercial, 51,2%. Contabilidade tributária, veja, 33,3%. Contabilidade pública, 9,8%. Contabilidade de custos, 9,7%. Escrituração contábil, 15,1%. Auditoria, 4,5%. Finanças, que são os consultores financeiros, 5,2%. Perícia, 3%. Outros, 11,8%. E recusou responder, 2,5%. Aí foram alguns números apresentados, é claro, são dados estatísticos, né, pessoal? E para você ter uma visão ampla de como está a nossa atuação, os profissionais que atuam, qual o segmento da qual nós temos mais profissionais envolvidos, né? Quais nós temos menos, e aí até a média salarial para você ter uma visão ampla de como está o mercado de trabalho para nós. Vamos seguir, pessoal, acompanhe comigo. Agora vamos falar dos conselhos regionais, tanto do CRC quanto do CFC. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, tem por finalidade de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Ele também decide, em última instância, os recursos de penalidade impostas pelo Conselho Regional. Os Conselhos Regionais, cada estado tem o seu. Ele tem por atitude fiscalizar os seus contadores, né, nas áreas do seu estado. E pode ocorrer recursos sobre possíveis penalidades aplicadas. Esses recursos são julgados pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade também regulamenta acerca dos princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada. Notem que esse programa de educação continuada, constantemente o próprio CRC disponibiliza cursos à distância para os profissionais contábeis, tá? Para manter ali a informação, a educação continuada, manter o profissional informado da realidade da qual estamos passando. O CFC também edita normas brasileiras de contabilidade, que pode ser normas técnicas e normas profissionais. Qual a finalidade do CRC, Conselho Regional de Contabilidade? A sua finalidade é fiscalizar o exercício da profissão contábil e de efetuar o registro de profissionais de contabilidade das empresas e serviços contábeis. É claro, após nós termos a aprovação no exame de suficiência, seremos registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Pagaremos anualmente uma taxa a título de anuidade. Quando nós falamos em empresa de contabilidade, ela também terá o seu CRC. Então, se você pretende ter uma empresa de contabilidade, você pagará a anuidade sua como profissional, pessoa física, e também a anuidade da pessoa jurídica, tá? Então, nós temos o recolhimento tanto da empresa quanto do profissional. Voltamos ao quadro. O registro no CRC.
temos duas categorias, né? O técnico em contabilidade, que é o profissional formado em curso em nível médio. Só para reforçar, esses técnicos em contabilidade, eles tiveram que fazer os seus registros até 1 de junho desse ano. E agora os contadores, né? Profissional formado no curso superior, que é o bacharelado em ciências contábeis. Quanto ao tipo de registro, o CRC nós temos o registro definitivo originário, é chamado CRC de jurisdição domiciliar profissional, ou seja, no estado aonde você está trabalhando, atuando. Nós temos também o registro definitivo transferido, CRC do novo domicílio profissional. Digamos que você seja um profissional do estado do Paraná e vai mudar a sua residência, seu domicílio para São Paulo. Você vai fazer um processo de transferência do CRC do Paraná para São Paulo. Temos também um registro secundário. É o CRC de jurisdição diferente daquela onde o profissional possua o registro profissional, sem que precise alterar o domicílio profissional. Então vamos pegar o mesmo caso. Sou um contador do estado do Paraná. Aqui está o meu registro profissional. Só que o que acontece? Eu tenho um cliente e esse cliente vai abrir uma filial no estado de São Paulo. Então a empresa vai abrir uma filial lá em São Paulo. Lá no estado de São Paulo tem algumas obrigações estaduais. E para que o contador entregue essas obrigações, ele tem que ter o quê? Um CRC secundário. Então nós fazemos essa solicitação para, mesmo tendo o nosso domicílio no Paraná, temos também a possibilidade de possuir um CRC secundário com registro no estado de São Paulo. É esse o exemplo. Registro provisório, concedido ao profissional que ainda não esteja em processo do diploma. O provisório também ocorre muito em fase de quando estamos passando pelo exame de suficiência. Registro provisório transferido, CRC da jurisdição do novo domicílio profissional ao portador do registro provisório. É a mesma situação do registro definitivo, só que neste caso nós já temos a condição do provisório. Então nós vamos transferir e também chegaremos ao novo domicílio profissional na qualidade de registro provisório. As normas brasileiras de contabilidade. Elas estabelecem regras e procedimentos de conduta que devem ser observados com requisitos para o exercício da profissão contábil. Então, basicamente, as normas brasileiras de contabilidade, elas vão ditar as regras das quais nós, profissionais da área contábil, vamos seguir. E dessa forma, atuar em iguais condições de processo das nossas técnicas, das quais vocês irão aprender ao longo do nosso curso. Então, para cada item, para cada fato administrativo ocorrido em uma empresa, nós teremos normas que deveremos seguir. E elas são de extrema importância, até porque seremos fiscalizados pelo Conselho Regional de Contabilidade diante da situação de não estarmos seguindo essas normas, seremos penalizados. Voltamos ao quadro. Ainda falando das NBCs, ela vai reger sobre conceitos, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados quanto à realização dos trabalhos previstos nas normas aprovadas por resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, de forma convergente com as normas internacionais. Estamos passando por processo de convergência da contabilidade brasileira para os padrões internacionais. Então, as normas brasileiras de contabilidade também atuam como forma das quais visam prestar orientação aos profissionais da contabilidade de como proceder a sua técnica. Elas classificam-se em NBC profissional,
preceitos de conduta profissional, geralmente, pessoal, ela vai estar estabelecendo as condições gerais do perito, do auditor independente e interno. Então, são bem específicas de como o profissional deve atuar. E as NBCs técnicas, né, que trabalham conceitos, estrutura técnica e procedimentos aplicados. Aí entra a parte societária e específicas, entre outros. Além disto, ela vai trabalhar também comunicados e interpretações técnicas. Essas interpretações técnicas, e aí o próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele atua como membro do CPC. E, aliás, falando em CPC, esse CPC ele é formado por vários órgãos, entre eles a Abrasca, a PIMEC Nacional, a Bovespa, nosso CFC, a FIPECAF e o Embracon. Qual a origem e qual a necessidade e área de atuação desse CPC? O CPC ele veio com a chegada da Lei 11.638 de 2007. Então, nesse processo de internacionalização da contabilidade brasileira, ou seja, nós passamos a contabilidade nacional para um processo de internacionalização, colocando os mesmos padrões dos relatórios internacionais, surgiu a necessidade de parecer, de procedimentos técnicos a serem seguidos, né? Então aí criou-se o chamado conselho, o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que nada mais é do que ditar as regras das quais o profissional da área contábil deverá seguir para colocar em prática sua técnica nas condições das normas internacionais de contabilidade. Então vamos falar um pouquinho mais do CPC. O CPC tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade regulamentadora brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade nacional, contabilidade brasileira, aos padrões internacionais. Basicamente, então, ele vai ditar regras das quais o nosso Conselho Regional de Contabilidade emite as suas resoluções. Por exemplo, nós temos ali o CPC que trata do imobilizado. Se você buscar nas resoluções do CFC, nós teremos também a NBC que vai trazer ali os procedimentos para atuar a contabilização do imobilizado. Então, funciona dessa forma. Ele dita uma sequência após estudos e análise dos padrões internacionais e aí o nosso Conselho Federal de Contabilidade emite a sua resolução. Voltamos ao quadro. CVM e Ibracon, dois órgãos de extrema importância aí na nossa área. CVM, eu até perguntei, já falei para vocês, ela tem como principal finalidade atuar junto às bolsas de valores, empresas SAs, não é? Por isso os auditores independentes têm que ter o registro na CVM para auditar balanços demonstrativos financeiros, né, de empresas de sociedade de capital aberto. Então, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tem como finalidade assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e também de balcão. Então, as bolsas de valores, ela regulamenta tudo que ocorre dentro dela. E a Embracon, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, ele é o órgão que representa os auditores independentes do Brasil. Então, em se falando em auditoria, aqueles que citaram como área de atuação futura, né? Vejam aí que são órgãos da qual você tem que buscar a leitura de como fazer o processo de inscrição na CVM e como ser um auditor independente. Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal? Uma atividade dos órgãos, assim citados anteriormente, quais deles você já tinha ouvido falar em jornais, revistas ou conhece em sua cidade ou região? Discuta em sala as notícias que ouviu desses órgãos e a ligação com a atuação contábil. Caminhe para nós o comentário de vocês. Em breve nós retornamos aí para dar sequência à nossa teleaula.
Muito bem, pessoal, eu estive acompanhando o nosso chat. Os alunos estão ali mais contato ao nosso Conselho Federal de Contabilidade, ao CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e a CVM, que é o órgão ligado ali à auditoria dentro das companhias de capital aberto. Muito bem, agora eu guardei o último slide para trabalhar com vocês a relação que nós temos com o custo na prestação de serviço. Mas antes, eu vou responder a uma pergunta vinda lá de Jaru. Em relação ao CPC, como ligar esse com as normas do IFRS? Em que grau estamos em que diz respeito à contabilidade nacional com os padrões internacionais? O CPC ele atua basicamente na filtragem dessas normas internacionais de contabilidade para os padrões das quais os contadores brasileiros devem adotar nos seus demonstrativos contábeis. É difícil falar um percentual. Podemos falar que estamos bem adiantados, né? O intuito é que no máximo até 2016 tenhamos aí 100% dos processos contábeis nacionais nos mesmos padrões internacionais. Vamos ao quadro então, pessoal? Vamos falar um pouquinho dos custos de serviços contábeis. Entre os custos da empresa de contabilidade, nós temos o material aplicado, ou seja, o material de escritório da empresa da qual nós estamos administrando, a mão de obra, então os salários, encargos, a provisão do 13º, a provisão de férias, entre outros gastos ligados à mão de obra dos funcionários da empresa de contabilidade, também é um custo, bem como outros custos indiretos, tais como aluguel, depreciação, entre outros. Então, dentro de uma empresa de contabilidade, para que ela consiga o faturamento fiscal, né, que é oriundo da prestação de serviços contábeis do profissional, requer a aplicação, o gasto em alguns custos. Esses custos vinculados a material, mão de obra e demais custos aplicados à produção de serviço contábil. Muito bem, pessoal, estamos findando o nosso encontro. Hoje nós levamos até vocês dados estatísticos da nossa área de atuação, para você ter uma visão global aí do mercado de trabalho e também das oportunidades de negócio que você poderá ter no seu futuro profissional. Espero ter agregado um pouquinho mais de conhecimento a todos vocês. Desejo a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.